Olá pessoal, aqui é o professor Victor Simas. Eu trouxe aqui para a gente analisar, pessoal, um código em C bem pequenininho, tá? Para a gente entender um pouquinho mais sobre passagem de parâmetro por valor, por referência, o que é um ponteiro e para que serve um ponteiro, né? Eu acredito que são dúvidas que muita gente tem aí, sejam dúvidas comuns, né? Então vamos lá, vamos entender. Eu criei uma função incrementar que vai receber um valor, ele vai somar um nesse valor, né? Esse valor mais seria igual valor mais um, né? No caso, toda essa operação ela está resumida nisso aqui. Vai mostrar o valor que ele trabalhou, né? Que ele somou um e tem a função principal. Aqui eu declaro uma variável igual a 1 e mando sair na tela. O que ele vai imprimir? Pessoal, aqui ele vai imprimir 1. Por quê? Porque eu disse que a minha variável é igual a 1, certo? Eu disse que o a é igual a 1. Então ela vai imprimir 1. Eu chamo o incrementar, passando a variável a, que vai ser recebida aqui como valor, vai somar 1. Aqui, se ele receber 1, ele vai imprimir 2, porque afinal de contas o meu valor aqui vale 2. E vai voltar na minha função principal, imprimir. E por que ele imprime 1 aqui? Porque é o seguinte, pessoal, o que ele passou aqui, ele não passou a variável a. Aqui ele passou o valor da variável a. Qual que é o valor da variável a? É igual a 1, certo? Então, pessoal, vamos entender um pouquinho mais como é que funciona o gerenciamento de memória de um computador para a gente saber, por exemplo, o que ele está passando ali. Vou pegar aqui um editor de imagens qualquer, pessoal. Aqui vai ficar bem mal desenhado, tá? Então, é só para a gente ter uma ideia mesmo, tá? Que não é para ser artístico. Eu tenho a memória do computador aqui, certo? Vou pegar a memória dele aqui, vou desenhar aqui como se fosse um bloco, tá? É só um bloquinho aqui. Aqui é a memória do meu computador. Quando eu digo lá int a, né? Eu disse assim, reserve um espaço do tamanho do inteiro, né? Então aqui ele vai ter o tamanho de um inteiro, né? E ele vai reservar esse espaço para mim aqui. Esse espaço aqui, ó. Né? Quando eu digo que esse a é igual a 1, o computador vem aqui para mim e escreve o número 1 aqui dentro. Isso aqui, pessoal, vai ter um endereço, né, para o computador em hexadecimal, né? Ou seja, o que é um hexadecimal? É um número que ele vai de 0 até 15, né? Que representa como F, né? Só relembrando, né? Então eu teria o 0, eu teria o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8, 9. Aí aqui já acabou os meus decimais, né? Então aqui eu tenho que começar no, né, uma outra representação. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Né? Então, os meus números hexadecimais, eles vão de 0 até F, né? Então, o que o computador faz? Deixa eu apagar aqui. O computador ele vai pegar um número aqui para identificar esse espaço de memória, porque ele vai ter um monte de divisões, né, pessoal? Não são pouquinhas, não. Então, vamos supor, ele vai lá pegar e vai o endereço 0F3CD4A, por exemplo. Vamos supor que isso aqui seja um endereço de memória, né, que ele atribuiu para cá. Quando eu vou lá e passo por referência, então é o seguinte, vamos pegar minha função como se fosse uma caixinha. Essa caixinha, isso aqui não é um endereço, isso aqui não é uma memória não, tá, pessoal? Essa caixinha aqui é só
como se fosse uma função, tá? Isso aqui é a função que eu criei lá, incrementar. Então, o dado vem aqui, eu tenho minha variável A, que eu estou passando aqui para dentro. Aqui ele vai somar 1, e ele vai sair um valor. Só que o que eu estou fazendo? Em vez de eu passar, né, a variável A, eu estou passando o quê? O que ela contém. Então, aqui, para mim, o A ele é igual a 1. Então, qual é o valor que está entrando aqui? Está entrando o valor 1. Aqui dentro, ele vai estar o valor 2. E como a saída é void, né, ele não vai estar retornando nada. O meu A, aqui, nesse estado do programa, e nesse estado do programa, o meu A continua sendo 1 invariavelmente. Por quê? Vamos voltar aqui no código. Quando eu passo o incrementar aqui, e ele passa o valor 1 ali, ou seja, eu passar A e passar 1, dá no mesmo. Certo? Dá no mesmo. Aqui o computador não quer, nem quer saber se é o valor que está contido numa variável ou se eu estou passando ele bruto. Então, o que vai acontecer aqui? Ele não vai alterar o valor da minha variável. Ele vai alterar aqui dentro. A partir da hora que ele passou para cá, o valor continua igual. Né? Então, essa é a passagem de parâmetro por valor. Deixa eu limpar um pouco mais a minha tela aqui. Agora, e se eu for passar isso aqui por referência? O que acontece? Eu tenho aqui o meu A, que aqui seria igual a 1. Eu vou entrar lá na minha caixinha, na minha função, que eu vou fazer o mais, né? Aqui, né? Se entrou 1, vamos supor, aqui é 1, né? Ó, o A lá é 1. Aqui ele vai ser 2. E aqui ele vai continuar meu programa, né? Retornar não retorna que está void, mas beleza, mas ele vai continuar meu programa. Aqui, se eu passei por referência, aqui o estado da minha variável A é igual a 1. Aqui dentro vai ser igual a 2, certo? E depois que ele executou isso aqui, certo? Se eu passar por referência, depois da execução daquele bloco, o meu A aqui passa a valer 2. Por quê? Porque quando ele fez isso aqui, ele veio aqui no meu endereço de memória, certo? Ele apagou esse 1 daqui e escreveu 2, certo? Então, o que acontece aqui? Ó? Se eu passar, como é que eu faço para passar isso aqui por referência em vez de ser por valor? Eu tenho que usar uma coisa chamada ponteiro. O que o ponteiro faz? Certo? O ponteiro ele vai fazer o seguinte. Ele vai armazenar aonde isso aqui está. Ele não quer saber se dentro tem 1, se dentro tem 2. A variável, sim. Né? Então, a minha variável A, deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para baixo. A minha variável A, ela contém o valor de 1, inicialmente, certo? Só que essa variável A, ela está armazenada num lugar aqui da memória. Então, vamos dizer assim, o meu ponteiro de A, né, que eu também posso passar como endereço ali, o meu ponteiro de A, ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual aquele endereço lá que eu mostrei para vocês no começo, né? Por exemplo, 0fcd4ab, por exemplo. Vai estar lá o endereço de memória. Ou seja, no meu ponteiro, eu não vou ter o valor 1. No meu ponteiro, eu vou ter
o local aonde o valor está armazenado. Certo? Como que eu faço isso? Por exemplo, aqui eu digo que ele vai receber um ponteiro. Né? Então, o que ele está esperando aqui não é um valor propriamente dito. Tem um asterisco ali na frente, tá, pessoal? Então, aqui, o que ele vai esperar receber é um endereço de memória. Né? E como é que eu passo um endereço de memória no C? Eu coloco um e-comercial na frente. A partir da hora que eu faço isso, eu estou dizendo assim, lá na função incrementar, nesse endereço de memória aqui, faça essa operação. Certo? Então, a partir de agora, isso aqui passa a sair 2. Porque eu passei não o valor do A, eu passei a referência do A. Então, eu fiz uma passagem de parâmetro por referência. Eu passei o endereço de memória e disse, dentro desse endereço de memória, execute a operação. Certo? Então, só resumindo aqui, vou pegar meu boardzinho aqui. Eu sei, pessoal, que fica... não tá bonito, mas acho que dá para entender, né? Então, eu tenho aqui, vamos simplificar. Eu tenho aqui meu espaço de memória. Nossa, aqui ficou torto, viu? Tem meu espaço de memória. Vamos supor, ele tem aqui alocado um monte de coisa. Esse espaço, vamos dizer que ele chamou esse espaço de 10, certo? Aqui eu vou lá e digo, né, que meu A é igual a 1. E ele armazena isso aqui no endereço 10. Então, ele vem aqui e coloca 1. Certo? A hora que eu chamo o valor, quando eu passo lá, por exemplo, o e-comercial A, isso aqui não é igual a esse 1. Isso aqui, vamos botar um 10F aqui só para simplificar. Para ficar mais fácil de ilustrar, para vocês não confundirem valor. Né? Então, endereço 10F. Então, ele vai pegar isso aqui, ele vai estar passando esse 10F como endereço, né? É o endereço de memória. Que lá, quando ele receber com o asterisco A, ele vai estar esperando a mesma coisa, né? Ele vai estar esperando isso aqui, um endereço de memória e não um valor. Né? Então, quando eu chamo lá A igual a A mais 1, né? Vamos dizer assim. Então, nesse endereço de memória, aqui sim, aqui é o valor, some 1. Então, A vai ficar igual a 2. Logo, esse A aqui, a gente está falando do mesmo A, certo? Apesar de estar com nomes diferentes lá no meu código. Deixa eu só abrir aqui a outra janela. Aqui, ó. Essa variável, né, valor aqui, essa aqui de dentro da função, tá? E essa variável aqui, elas estão com nomes diferentes, mas elas vão estar apontando para o mesmo lugar na memória, né? Então, dentro da função ou fora da função, eu estou mexendo com a mesma coisa. Então, vamos dizer assim, que eu tenho aqui, por exemplo, A vai estar apontando para cá e o meu valor vai estar apontando para cá. Se eu mudar aqui, eu estou mudando aqui também. Por quê? Apesar de eu estar falando de nomes de variáveis diferentes, pro computador, o que está importando é que eu estou falando disso aqui, ó. Desse pedacinho da memória aqui. Certo? Ele não está... Quando eu passo nessa forma aqui, né, com o e-comercial e recebo com asterisco, ele não está se preocupando com o valor, com o conteúdo. Ele está se preocupando com o lugar. Certo? Por isso que o nome é ponteiro, pessoal, porque ele aponta para um endereço de memória. Então, se eu mudar, por exemplo,
o valor, vamos dizer aqui para 5, então o A também muda para 5. Se eu mudar aqui para 1, aqui também vai mudar para 1. O que é diferente de quando eu passo, né, por valor, que daí é independente da variável. Né? Lembra que quando eu passava aqui assim, aqui retorna 1, porque, vamos supor, aqui eu estou passando, né? E eu passar isso aqui é a mesma coisa que eu passar isso aqui, né? A partir da hora que eu passo um endereço de memória e recebo o endereço de memória, eu estou alterando o mesmo lugar, certo? Quer ver uma ideia, mais ou menos, como é que isso funciona? A gente vai entender, isso vai ficar um pouquinho mais claro lá no Java, quando eu estiver passando, por exemplo, a questão de orientação a objetos, quando eu digo que um objeto é igual ao outro, porque ele vai estar apontando para o mesmo endereço de memória. Então a ideia é a mesma, tá? Então por isso, pessoal, que é tão importante a gente entender qual é a diferença, né? Aqui, ó, da passagem de parâmetro por valor e a passagem de parâmetro por referência. Né? Por valor, eu vou passar o valor. Por referência, eu vou passar o endereço de memória. Né? Então, eu vou estar passando uma referência, que é o endereço de memória, para ele trabalhar. Por isso que ele altera. Porque, nesse caso, o valor e o A estão apontando para o mesmo lugar. Tranquilo, pessoal? Espero que tenha ficado clara aí a minha explicação, tá? Se não ficou, a gente vai voltar a conversar sobre isso, tá? Podem tirar dúvidas. Se for o caso, a gente grava mais vídeo, tá? A gente conversa, mas é importante que esse conceito fique bem claro, porque em outras linguagens de programação, em outras áreas, como por exemplo, quando eu vou tentar fazer uma cópia de um objeto, enfim, coisa assim, também isso vai vir à tona. Né? Então é legal vocês entenderem bem a diferença de um ponteiro para uma variável, tá? Quando eu uso um e quando eu uso outro, né? Tranquilo, pessoal? Então, qualquer coisa aí, deixem as dúvidas que a gente retoma o assunto conforme necessário. Valeu?